irmãos e irmãs, companheiros, companheiras, povo de luta. Não precisaria de eu falar nenhuma palavra, mas nossa querida Macota Cássia Kitoyalê, né? Pessoa maravilhosa. E escutando aqui a nossa querida mãe, primeira e matriarca, aí eu falei, agora estou descobrindo de onde vem a sabedoria da Macota. Ela foi muito generosa. E falar aqui não é honra nenhuma, é uma responsabilidade tremenda. Ainda mais que eu sou branco, né? Mas não pedi para nascer branco. Se eu pudesse escolher, eu escolheria nascer indígena ou preto, ou cigano, qualquer um dos povos e comunidades tradicionais. Porém, participo de um povo, que é o povo camponês sem terra. Quando eu estava ouvindo aqui, as mamães, as nossas mestras falando da cabaça aqui, a minha infância, eu fui escravizado pelos latifundiários. Dos meus 5 anos de idade, o papai me levando para a roça, nós trabalhando à meia até quase meus 15 anos. Então, e quando eu via no final da safra o fazendeiro com um caminhãozão, levando quase toda a nossa produção de feijão, arroz, mandioca, porque dizia que era a meia, mas ele levava 95% da nossa produção, porque a gente contraía uma dívida lá na fazenda, ao lado que era do fazendeiro, uma tal de uma venda, pegava lá enxada, matraca e ia anotando, e no final a gente pagava em produto, só que ele cobrava 5 vezes mais caro do que lá na cidade, em Unai e Arinos, noroeste de Minas Gerais. Querida mamãe, quando eu vi o fazendeiro levando toda a nossa produção, eu sentia 2 espadadas de dor no meu coração. 2 gritos. Um dizia assim, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Outro grito dizia assim, Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. E hoje eu entendo, Deus é invocado sob centenas de nomes, se não milhares de nomes. E eu estou sentindo a presença desse Deus profundamente plural, mas faz opção de classe. Estou pelos escravizados. Deus, sinto aqui a presença dos espíritos. Não sei se vocês observaram, quando a mamãe estava falando, tem uma ventania tão forte que aquela bandeira ali da pré-jornada da acreologia, quase que ela voava, né? O companheiro teve que levar uma corda lá para amarrar. Sinal que os espíritos, a força divina da natureza, aplaudindo a palavra da nossa querida matriarca mamãe. Gente, esse dia de hoje, para nós aqui em Belo Horizonte, estou arrepiado. Nós estamos vivendo aqui um dia histórico para Minas Gerais. 21 de abril de 2023. No mesmo dia que um tirano, imperador, que atualmente é desgovernador de Minas Gerais, dando medalha para golpistas da ultradireita, da extrema-direita como ele. Mas a teia dos pobres, que já está muito fortalecida em vários estados, vai derrubar do trono os opressores aqui em Minas Gerais também. E vai elevar os humildes, aqueles que é humus, terra fértil. Outro dia, para terminar a palavrinha, outro dia, numa grande assembleia da teia dos povos, e dos pobres também, né? Dos empobrecidos, né? Lá na querida ocupação comunidade Carolina Maria de Jesus, escutando as lideranças, eu falei, gente, já existe teia dos povos em Minas Gerais, só que não tem esse rótulo, não está batizado ainda. Então nós estamos fortalecendo realmente para juntar todas as encruzilhadas, e eu modestamente estou me dedicando a isso. Macota, essa injustiça que eu senti, mesmo sendo branco, lá na minha infância, na minha adolescência, eu resolvi entrar para o seminário e me tornei frei padre, não é só para fazer os sacramentos, não. E fico possesso de ira quando eu vejo padre ou pastor ou esses religiosos cristãos discriminando, violentando, né, os povos de terreiro, as religiões de matriz africana ou de matriz indígena. Esses são idólatras. E estou dedicando a minha vida tentando fortalecer a teia. É o que eu tento fazer. Eu sou da Comissão Pastoral da Terra, estou na luta pela terra. Às vezes eu até tenho que brigar internamente com o pessoal da CPT. Eu falo, gente, nós da Comissão Pastoral da Terra temos que estar junto com as lutas urbanas também. Porque ainda tem uns que falam, não, a Comissão Pastoral da Terra deve cuidar de luta pela terra só no campo. Não. Estamos luto também junto com o MLB na luta pela moradia. Estamos junto com os atingidos pelas barragens, luta por preservação ambiental, luta por
os direitos dos LGBT, sofri um processo aí, fui demitido de 2 faculdades de teologia porque apoiei a união civil homoafetiva. Uma coisa tão simples. Mas nós temos que estar juntinhos. A teia dos pobres é uma maravilha, inspiradora, revolucionária, semente, beleza. Brigadão, nosso querido mestre Joel, todo mundo que está aqui, que beleza. Vamos seguir firmes. É natural que a gente recebe, né, de Deus e das deusas também, porque nós acreditamos que Deus não tem gênero, gente. Primeiro pedir licença e agradecer demais por tudo isso que está acontecendo hoje, pelo convite, por ouvir cada um de vocês. É assim, sem palavras. Tô até um pouco nervosa, vocês me desculpem. Meu nome é Thaís, meu nome é Luísa, e a gente está aqui representando o Comupra, que é o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, e o movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa. Acho que todo mundo aqui deve saber que o Onça é a maior bacia hidrográfica que a gente tem aqui, e ainda é o único, né, ribeirão que aí nos resta ainda de leito natural em Belo Horizonte. E que está totalmente sujo, danificado por conta de lixo, esgoto, enfim. O Comupra ele tem uma luta há 20 anos, junto com o movimento, pela requalificação e revitalização desse rio, que a gente acredita, né, e a gente quer buscar essa revitalização, tendo em vista que, né, vocês trouxeram aqui da importância, que é a gente ser guardiões também das nossas águas, né, assim, deixar de chamar de recurso hídrico, isso não é recurso, né, são nossas águas, isso é sobrevivência, isso é vida, enfim. Então, queria convidar vocês a conhecer o movimento também. Ele atua lá no Baixo Onça, né, que a gente chama os bairros Ribeiro de Abreu, Novo Arão Reis, Paulo VI, o Quilombo Mangueiras, que inclusive tem o Córrego Santinha, que é fundamental, é um dos afluentes mais fundamentais do Onça, e que ano passado inclusive teve esgoto sendo despejado, e a gente sabe o quanto que, né, isso atrapalha e afeta assim, de uma forma absurda. Então, queria convidar vocês, né, a gente aprende que pelo caminho das águas não há fronteiras. Então, assim, o Onça hoje é o maior poluidor do Rio das Velhas, que chega lá no São Francisco. Então, isso é uma cadeia que, né, não termina nunca. A gente está vivendo uma crise hídrica, ela já é real, já está acontecendo. Então, enfim, convido vocês a conhecer, a fazer parte, a nos organizar, a nos, enfim, movimentar e fortalecer. A gente está aqui só representando, é um movimento com muitas mãos, muitas pessoas, enfim. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde para vocês todas, boa tarde para vocês todos, boa tarde para vocês todes. Boa tarde. Primeiro, a benção aos meus mais velhos, a benção aos mais novos. Peço licença a toda a espiritualidade para poder falar. Sou menino que aprende, os mestres me dão lição. No fundo, eu me sinto incomodado até de estar de pé, de falar. Eu acho que o meu local deveria ser sentado, aos pés dos meus mais velhos. E assim eu vou fazer, dado que vocês já ficaram muito tempo sentados, vocês ficam de pé, quem quiser me ver, eu vou sentar para poder falar. A gente fica tentando organizar a fala, né? Para poder chegar nesses lugares e fazer uma fala retinha. E eu conheço tanta gente que está aqui e participei de tanto trem esquisito nessa cidade que eu fiquei pensando que o meu local mesmo era na encruzilhada, olhando os caminhos, deixando Exu me guiar também. E como é que a gente vai aprendendo? Eu sou da guarda de Nossa Senhora do Reinado, de Nossa Senhora do Rosário, 3 de maio. Estou aqui falando com a autorização da minha rainha Belinha. Tive a mão da minha querida Dona Isabel na minha cabeça, da qual eu tenho muita saudade, e que me ensinou muitas coisas. A primeira delas que eu me lembro foi assim: como é que surge o bairro Concórdia, né? O Concórdia foi uma retomada de terra, onde o povo negro, pobre, indígena, meteu o pé na cerca, tomou aquelas terras de um fazendeiro, entrou em guerra, a prefeitura interviu no final das contas, e a resistência daquelas pessoas fez com que aquele bairro imenso, que para mim é um imenso quilombo, que eu nunca vi tanto terreiro, tanta manifestação, tanto boi, tanta festa, tanto carnaval dentro de um bairro só, tanta gente preta no mesmo lugar, no centro da cidade praticamente. Então é uma grande casa de resistência aquele bairro. Então os movimentos de ocupação que retomaram ali no meados de 2000, quando andaram, que foi crescendo junto com o MLB, que teve lá na Fazendinha no dia 4 de janeiro de 2021, onde nós fizemos uma ocupação de terra na frente
do Batalhão de Operações Especiais da Guarda Civil, que é o batalhão responsável por desalojar as ocupações. Fomos despejados e voltamos. Fomos despejados e voltamos. Então é uma danada de uma vila fazendinha teimosa. Teimosa como todo movimento de ocupação, como todo movimento de terreiro. Sabe por quê? Porque lá no Concórdia, quando conseguiram fincar o pé na terra e permanecer lá até hoje, lá também está o primeiro terreiro de Umbanda registrado de Belo Horizonte, que é o Centro Espírita São Sebastião, da Preta Véia, Dona Cassimira, que foi herdado por Dona Isabel, filha dela, e que hoje está nas mãos de Belinha, rainha Conga de Minas Gerais também. E se eu não estou enganado, a filhada da senhora, né, do Figênio? Bateu lá, bateu aqui, estamos espalhados para todo canto, tomando terra, retomando terra, fazendo ocupação, fazendo plantio, lutando por uma serra, porque foi uma das principais forças para impedir o que estava acontecendo, foi o Manso. E por incrível que pareça, como é que são as teias, né? A senhora falando de entrar para as matas para poder fazer a macaia. Muito humilde, muito orgulhosamente, hoje eu também sou zelador de uma macaia, aonde? Em Santa Luzia, na Fremisa, na beira do Rio das Velhas, retomando uma terra que estava sendo destruída por garimpo há 50 anos atrás. O que é que nós fazemos lá, né? A gente se reúne no último domingo do mês, a gente acende uma fogueira no meio dessa clareira, a gente canta, a gente dança, a gente bate palma, a gente chama os nossos guias protetores e a gente cura as pessoas na medida em que isso é possível e autorizado pelo maior. Estudando os textos, tentando aprender um pouquinho sobre o meu culto e minha religião, eu descobri um texto de um historiador chamado Luiz Motti, é isso mesmo? O historiador que tiver aí. E ele narra que em 1750, em Sabarabuçu, ou seja, na mesma região ali de Santa Luzia, havia uma mulher chamada Luísa Pinta, que ia para uma clareira no meio da mata. Nessa clareira, ela acendia uma fogueira, cantava, dançava, batia palmas e tocava alguns instrumentos. E nas palavras desse historiador antigo, né, que não é o Luiz Motti, o camarada que está fazendo o relato, ela chamava os seus demônios com o intuito de curar, com o intuito de profetizar. Aí o que eu descobri? Eu descobri que hoje eu sou parte de uma comunidade que entra para o meio da mata, numa clareira, que acende uma fogueira no meio dessa clareira, que reza e que pede a cura das pessoas, na mesma região em que a Luísa Pinta fazia. Então a nossa resistência, Léo, vem do Quilombo de Palmares, o nosso culto é ancestral, a nossa luta pela terra, por curar a terra, por tratar bem a terra, por entender que nós somos terra, é absolutamente ancestral. De um capitalismo que só tem 400 anos, e nós vamos destruir ele, porque ele não conseguiu destruir a gente, então a gente é mais forte, e a gente está mostrando isso. A gente está mostrando isso porque a gente é branco, Frei Gilvano, mas nós sofremos na pele também os horrores da pobreza, das quais os povos indígenas e negros foram submetidos. Então nesse ponto nós somos irmãos em luta. E é assim, dos povos negros e indígenas que estão aqui, eu não tenho a menor dúvida do compromisso que tem. Mas, não raras vezes, e isso é muito importante de falar, a universidade pode chegar aqui, ela pode ficar aqui, mas muitas das vezes, em algum momento, ela vai dizer: já dei a minha parcela de contribuição, funda a sua empresa e vai explorar a cada um de nós que está aqui presente. Então, eu estou nessa luta desde os meus 13 anos de idade, estou com 42, eu acho que eu tenho um compromisso de vida com isso. Frei Gilvander tem, Léo tem, Mameto tem, mas é necessário cobrar de vocês também um compromisso de vida, pelo fim das explorações, pelo fim das opressões, pelo fim dos preconceitos, pelo fim do capitalismo no final das contas. Porque sem isso a gente não salva a terra, a gente não honra a teia dos povos, a gente não honra Mameto, a gente não segue pra frente. E a vida cobra isso da gente. Então eu acho muito importante de pensar nisso com esse carinho. Junto comigo, eu tenho meu irmão de caminhada, que é o Ellerson. Então, queria pedir para ele um pouquinho da fala também, pedir a bênção novamente, né? E saber que é essa ancestralidade que está guiando a gente, que está dando força para a gente, porque é por ela que a gente também luta, e é pelos nossos que nós também lutamos, é porque a gente quer ver os meninos rindo, brincando, a gente quer ver os rios limpos, a terra produzindo, é isso que nós queremos. Nós queremos ser felizes. Lá no fundo nós não queremos fazer luta, não. Nós queremos tomar a nossa cachaçinha de boa, bater papo, falar piada,
É isso que nós queremos, mas eles não deixam. Então a gente vai continuar lutando enquanto isso for necessário. Por último, gente, eu queria só tocar num assuntozinho, e aí eu encerro a minha fala, que é assim, eles destroem a gente tirando a nossa casa, sujando os nossos rios, é isso tudo. Mas você sabe como é que eles estão fazendo agora também? Eles estão destruindo as nossas escolas. E eu, como professor, sou obrigado a falar isso. A vida inteira eu sou professor da escola pública, da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Nunca dei aula e não pretendo em nenhum momento dar aulas para a escola particular, porque a minha função não é educar os filhos daqueles que me exploram, eles que se virem entre si. Mas eles estão destruindo a escola pública e eles estão destruindo o ensino médio. E é o ensino médio que, em alguma medida, é pouco, é deficitário, é uma escola colonizadora, é uma universidade colonizadora, mas, sendo ou não, nós temos direito a ela. E nós temos que lutar por ela. E se a gente ler direitinho o que foi a reforma do ensino médio e aonde ela pode chegar, eles estão dizendo que, inclusive, as aula mesmo, que todos nós aqui tivemos algum dia, podem ser só 60% do tempo. E que a educação técnica e profissionalizante está dizendo lá que inclui necessariamente a presença com experiências práticas nos locais de trabalho. Isso significa pegar a nossa juventude indígena, preta, pobre, tirar 40% dessas escolas dos nossos filhos para colocar eles para trabalharem para os grandes empresários. Porque quem fez a reforma foi a Ambev, foi o Instituto Natura, foi o Instituto Boticário, foi o Instituto Ayrton Senna, que vai para a propaganda falar que faz desenvolvimento sustentável com os povos da Amazônia. E isso a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que lutar e a gente tem que destruir essa nova reforma do ensino médio, porque isso é a destruição da escola pública e o futuro dos nossos filhos. Muito obrigado. Regaram com todas as águas do pranto, quilombo, todos tiveram de